Bom dia, bom dia, bom dia, turma! Como estamos hoje? Tá todo mundo bem? Me contem tudo aí, me contem seus sonhos. Conte-me seus sonhos é um livro do Sidney Sheldon. Foi um dos livros que me apaixonou pela leitura quando eu era bem novinho no colégio. É o Vitor! E aí, cara? Dominado? Show de bola! Vitor tava na praia, não foi, Vitor? Só aproveitando, eu vi tudo. Show de bola. Oi, Mariana, bom dia. Luísa, Amanda, Luísa, Tessou. Tessou, melhor aula, né? Acho que é por isso, né, Luísa? Tessou, melhor aula chegou. Convencido, né? Bom dia, contatinho. Bom dia, Júnior. Tudo bom? O Júnior é o garoto dos contatinhos. Não tem pessoa na vida que tenha mais contato que esse Júnior. Não tem os contatinhos tudinho. Fala, Gabriel. Bom dia, cara. Tudo bom contigo? Deixa eu só desligar meu WhatsApp aqui, turma, porque senão vai passar a aula toda perturbando. Pronto, desliguei. É isso. E aí, turma, tá todo mundo bem? Estão estudando? Querida Janete, bom dia. Estão estudando? Sim, mais ou menos. Tá dando para estudar? Resolver as questões? Então, pelo menos resolvendo as questões sozinhos ou não? Vai, galera, interage aí, por favor. Tudo certo. A Letícia está estudando, a Luísa está sem resposta. Estão tranquilas as questões. São tranquilas, né? Graças a Deus, Júnior. Que bom. Pode enferrujar não, exatamente, Vitor. Turma, não adianta só estudar pela teoria, não adianta vir só para a aula, não adianta só fazer questões. É um conjunto de coisas. Porque a gente aprende pela repetição, certo? Você aprende ou se envolver emocionalmente com aquilo, ou se aquilo tiver muita dor, com base na porrada, ou você aprende a levar porrada, ou ainda se você repetir. Como não dá para você dizer assim, ai, perícia, que matéria maravilhosa, não dá para a gente chamar todas as matérias, aí a gente tem que aprender pela repetição. Então, quando você estuda antes de vir para a aula, você já está vendo a primeira vez. Aí, quando eu falo durante a aula o que você já estudou, aí entra bem mais fácil. Quando depois da aula você estuda um pouco, aí você já está vendo pela terceira vez. Quando você conclui fazendo as atividades, os exercícios, aí aquela matéria fica bem mais sedimentada. Então, eu recomendo demais que vocês resolvam as questões, tá? A nossa matéria é muito grande, e aí eu não estou com muito tempo de fazer questões com vocês. Mas se der tempo, eu tiro uma aula aí só para a gente fazer questões. Aí o Vitor, até ficar ligado nas notícias, isso ajuda demais. Pois é, Vitor, até porque, para a gente, né, o processo penal, ele é cada vez mais atual. Por exemplo, vocês viram aí que o Celso Mello se aposentou, né? E uma das discussões envolvendo o Celso Mello e o Marco Aurélio é o fato de o presidente Bolsonaro poder depor presencialmente ou não. Então, vocês vão ver aqui na nossa aula que quando o presidente da República é testemunha, ele pode depor por escrito. Contudo, não existe essa regra no caso dele ser investigado. E o Bolsonaro está como investigado na ação do Moro. E o Bolsonaro quer poder depor por escrito, só que o Celso de Mello entende que não, o Marco Aurélio entende que sim. Aí o Fux pautou para julgamento, amanhã mesmo, viu, Vitor? Eles vão julgar isso, se o presidente Bolsonaro vai depor por escrito, fazendo analogia, o artigo que diz que presidente, quando é testemunha, vai depor por escrito, ou se ele, por ser investigado, vai ser igual para todo mundo, já que é omisso, e aí ele vai depor oralmente. Então, assim, o que o Vitor está trazendo é muito legal, porque o processo penal, principalmente vocês que já viram um, então você já tem uma boa base de processo penal um, né? E agora que vocês estão vendo o 2, ele é a realidade. Então eu ligo uma matéria antes de dormir, eu sempre dou uma olhada, né? No Google Notícias, no Flipboard, que é uma coisa lá de jornal que eu gosto de ver, e tudo que eu vejo é muito relacionado à nossa matéria. Tranquilo, inclusive amanhã mesmo, amanhã é dia 8, né? É dia 8 que ficou, acho que é quinta. Quinta-feira eles vão. O Fux pautou isso para julgamento. Então, o que o Vitor está falando é, além de estudar, vir para as aulas, além de fazer as atividades, os exercícios, e as atividades também, né? É uma coisa muito importante é vocês ficarem atentos no que está acontecendo no mundo.
E aí o Júnior está falando assim, incrível, quando é do interesse deles, arruma-se tempo, encaixe na pauta. Para as demais coisas, haja paciência. Júnior, haja paciência. Por exemplo, pacote de crime. Nem sonho assim. O Fux botou na pauta, né, só para não perder a relatoria, mas foi só uma estratégia mesmo. Pacote de crime, nem sonho. Tem tanta coisa que eles não querem julgar, porque vai destabilizar o Brasil, eles não julgam. E não custa nada, né, Sidney? Porque é algo que até mesmo acaba sendo interessante, intrigante, exatamente. E faz parte do seu dever enquanto cidadão. A gente, quanto cidadão, a gente tem que, o máximo possível, tentar participar da política, interagir na política, porque a gente é muito acomodado, né? Todo político é ladrão. A política faz o homem ladrão. E não é assim. Nós que não temos um voto muito consciente, nós que somos alienados, eu conversei com vocês sobre a reforma administrativa na semana passada, e a gente viu como nós somos alienados, né? Nós que somos alienados é que a gente que vota no ladrão. Então, é o nosso voto que faz o ladrão virar político. E não a política que faz a pessoa virar ladrão. A partir do momento que você tem a consciência de que a responsabilidade do Brasil ser o que é, dos defeitos e qualidades do Brasil, ser culpa da gente, você passa a se interessar um pouco mais, exatamente. Então, o que o Vitor está falando até como dever de cidadão, é importante a gente estar presente nessas coisas, né, nessas questões. Beleza. Pois é isso. Aí o Júnior, pessoal, em grande maioria só quer saber de idade hoje eu todinho. Cara, cada vez mais a sociedade alienada, principalmente com a internet, redes sociais e tal, cada vez mais a sociedade alienada com esses programas que não são tão cultos nem culturais, não que você não possa assistir, mas só isso, cada vez mais a sociedade doente, né? Os psicólogos estão saindo cada vez mais estudos do quão maior está o número de pessoas tomando remédio para ansiedade, para suportar o mal-estar, aquela angústia, quando faz parte da condição humana, né? Todo mundo sente angústia, todo mundo se sente chateado, mas também faz parte da condição humana, da vida, a gente tentar se conhecer melhor para aquela angústia ir embora. Então, realmente, a sociedade está cada vez mais doente e que está cada vez mais se conformando em tomar medidas que não vão para a raiz, que são só um paliativo ali, que é o caso do remédio, né? Óbvio que se tiver uma orientação médica, óbvio que se tiver uma indicação médica, óbvio que você deve tomar remédio, mas também não havendo, ser só porque você não está conseguindo lidar com aquele mal-estar, talvez seja melhor você se autoconhecer um pouco melhor para passar essa angústia, esse mal-estar. E tudo passa. Tudo passa. Não é isso? Então vamos lá, turma, começar a nossa matéria. A nossa matéria de faz tempo, né? Provas. Já vimos teoria geral das provas, e na aula passada a gente entrou em provas em espécie. A primeira prova em espécie, que está a partir do artigo 158 do CPP, são as perícias. A gente viu que é obrigatório fazer o exame de corpo de delito, então, se o crime deixou vestígio, é obrigado a fazer o exame de corpo de delito. E se não tiver esse exame de corpo de delito, a gente viu que existe a nulidade. Então, até falei para vocês do Tó Batista, que ele conseguiu uma nulidade na perícia feita. Foi feita uma outra perícia, muito tempo depois, os vestígios já tinham praticamente desaparecido todos. Tá? A perícia não ficou tão perfeita, daí porque o Tó Batista saiu de homicídio doloso e foi para homicídio culposo, e nunca foi muito sério a punição que ele fez por, a 140 km por hora no mínimo, ter atropelado um cara que estava andando em bicicleta, né? Mas isso a gente já conversou. Então, se o crime deixou vestígio, o que é vestígio? É qualquer rastro do crime, é o sangue, é o sêmen, é a pólvora, é a bala, aí é obrigado a fazer o exame de corpo de delito. Na aula passada eu mostrei para vocês um processo real, onde a gente viu um laudo pericial. O laudo pericial, geralmente, ele é feito em forma de perguntas e respostas. Inclusive, essas perguntas a gente chama de quesitos. Então, você, quando for advogar, o juiz vai te intimar para saber se você tem quesitos a fazer para o perito. Se você tiver quesitos, no prazo de 10 dias, o perito vai fazer essa perícia. Geralmente, essa matéria tudo é 10 dias, tá? O prazo, se você tiver em dúvida em relação a prazo, pelo menos nessa matéria de perícia, bota 10 dias. E aí, você é intimado para poder dizer as suas perguntas. E aí, essas perguntas, elas são feitas por meio de quesitos, né? As perguntas a gente chama de quesitos. Então, o laudo pericial, que eu mostrei na aula passada, vocês observaram que é muito perguntas e respostas. Então, se o crime deixou vestígio,
Foi um crime que gerou incêndio, foi um crime que gerou arrombamento, foi um crime que gerou destruição do telhado, foi um crime que foi utilizado arma, foi um crime que, enfim, foi 1 milhão de crimes, qualquer um deixou vestígio, é obrigado a fazer o exame de corpo de delito. E não adianta, porque a confissão não supre a ausência de exame de corpo de delito. Vimos que uma inovação do pacote de crime foi trazer a cadeia de custódia, que é a obrigatoriedade dos peritos de documentarem o passo a passo, desde a identificação do reconhecimento daquela coisa como, como corpo de delito, né, como vestígio, até o isolamento, o armazenamento, o acondicionamento, o transporte, enfim. Então, vimos a cadeia de custódia, que hoje todo perito, ele é necessário que ele documente passo a passo dessa cadeia de custódia. E aí, turma, a gente viu as perícias em relação a certos crimes, como perícia em relação à lesão leve. Se foi uma perícia em relação à lesão corporal, você tem que fazer uma no dia do crime e outra 30 dias depois. Por quê? Porque se 30 dias depois a nova perícia identificar que você ficou por mais de 30 dias sem conseguir fazer suas ocupações habituais, a lesão deixa de ser leve e passa para ser a lesão grave. Aí, turma, e pode ser também a gravíssima, né? Vimos a perícia na destruição. Vimos que quando acontece o crime, a polícia é a primeira a chegar, a galera liga logo para o 90, e a polícia, ela lacra o local para não alterar o estado das coisas. E aí a perícia chega, o famoso IML, mas na verdade é a PFOS, que é a Perícia Forense do Ceará, e aí chega o IML e faz a perícia em tudo, né? Assim, ele lacra o local, começa a identificar o corpo de delito, né? Começa a identificar os vestígios, a colocar aquelas plaquinhas, quem assiste CSI vê muito, e também começa a fotografar tudo. Tudo é para ser fotografado da forma como se achar. Então, se achou o corpo lá revirado, tem que deixar o corpo revirado e fotografar. Vimos, turma, que a perícia, o perito, como o próprio nome está dizendo, ele é o técnico mais responsável, ele sabe muito sobre aquilo que ele está fazendo a perícia. Sabe até mais que o juiz. Por isso que a perícia ela tem que ser a mais elucidativa possível. A perícia tem que ter foto, tem que ter não, né? É bom que tenha. Foto, esquema, diagrama, desenho, tudo que fique fácil. Porque o CPP, ele diz que o juiz pode recusar a perícia. Prestem atenção. O cara é doutor em perícia balística e o juiz pode recusar a perícia dele. Então, por isso que a perícia tem que ser a mais didática possível. Porque o juiz não vai ter o conhecimento que o perito tem, no caso de balística, no caso de mortes violentas, no caso de toxicologia, que é você está intoxicado, mas o perito vai passar esse conhecimento para o juiz poder decidir. E o juiz não é vinculado, o juiz não está adstrito à perícia. Isso é muito importante que vocês coloquem. Significa que o juiz pode... Lembra que todas as provas têm o mesmo valor? Então a perícia não vale mais do que uma prova testemunhal. Repito, a perícia não vale mais do que uma prova testemunhal. De maneira que o juiz pode descartar uma perícia, desde que ele motive, e condenar ou absolver o cara mais por conta da prova testemunhal. Então, a perícia, ela não vale mais do que a prova testemunhal. Aliás, todas as provas têm o mesmo valor, né, como a gente já conversou. O Vitor, Sidney, mas no caso de crimes sexuais que ocorrem em uma prisão em flagrante, é necessário o exame pericial da vítima, sendo que a ocorrência do crime é óbvia. Em situações que não há dúvida que a vítima foi violada. Vitor, tem que fazer perícia. Tem que fazer, cara. Não teve exame de corpo de delito, o exame de corpo de delito não teve. Se tem vestígio, ali existe uma nulidade. Está até no artigo 564, até conversei com vocês na aula passada. Então, uma vítima de um estupro tem que fazer a perícia. Por isso, Vitor, que o artigo 225 do Código Penal diz que os crimes contra a dignidade sexual correm em segredo de justiça. Por que eles correm em segredo de justiça? Exatamente porque vai ter perícia na vagina, no pênis, no ânus, nos seios, por isso que corre em segredo de justiça. Tem que fazer, cara. E é super complicado o estupro, eu lembro que eu até mencionei isso também, porque o estupro geralmente acontece sem testemunha, né? Então, o estupro ocorre geralmente entre 4 paredes, o padrasto com a menor e não tem nenhuma testemunha, por exemplo.
E aí como é que faz? Se a menor depois, ou se a vítima do estupro depois se lava todinho, aí é super complicado provar o estupro, para você ver. E aí tem estudos em estudos dizendo que a sistemática das provas para provar um estupro deveria ser bem mais amenizada do que essas sistemáticas que a gente está estudando em geral. Em outras palavras, tem estudos que dizem que a palavra da vítima deve ser superior a todo o resto nos casos de crimes de estupro. Isso ainda não vale não, tá, Vitor? Mas existe muita gente querendo que isso tenha validade. O Júnior, como fazer a repetição da perícia nos casos de crimes contra a dignidade sexual? Ou entendi essa parte. É assim, ô Júnior, toda vida, não só nos casos dos crimes contra a dignidade sexual, pode você pedir a complementação da perícia. A advogada adora. Vocês que vão mais para a parte criminalista, geralmente vocês vão pedir para repetir a perícia, porque você vai dizer que estão faltando informações. O perito ele tenta sempre ser o mais completo possível, mas o advogado sempre dá um jeito de dizer assim: ah, não foi respondida essa perícia, não foi respondida essa pergunta, isso, não sei o quê. Aí, Júnior, por isso, os peritos têm a obrigação de armazenar parte do corpo de delito. Então, se os peritos fizeram o exame na bala, no sêmen, no sangue, isso tem que ficar armazenado, porque o juiz pode determinar uma perícia complementar. E hoje a gente vai ver, além dos peritos, a gente vai ver o assistente de perícia, que atuam. O perito, só para vocês entenderem já isso, tá? O perito ele é nomeado pelo juiz, e o perito é oficial. As partes, viu, Vitor, eles não intervêm na nomeação do perito. Então, quando o juiz nomeia um perito, ou quando vai um perito, geralmente é um perito oficial da PFOS. Se não tem perito oficial da PFOS, o juiz nomeia 2 pessoas idôneas. E as partes, não intervêm na nomeação do perito. Então, vamos supor que eu estou trabalhando em Tabuleiro do Norte, onde eu trabalhei, minha primeira comarca, já falei para vocês. E aí, chegando lá, não tem perito oficial, o juiz de lá me nomeia perito. Tem que ser 2 pessoas, tá? Quando não tiver, basta um perito oficial, que é o concursado, mas em não tendo, que é o meu exemplo, tem que ser 2 pessoas. Aí o juiz me nomeia o Vitor como perito. As partes do processo não intervêm na nomeação do perito. Então eu e o Vitor vamos lá, vamos fazer a perícia naquela coisa. O Vitor não poderia, porque eu tenho que ter curso superior, então esse meu exemplo ele foi infeliz, e o Vitor é muito novo para já estar na 2ª graduação. Então teria que ser eu que tenho uma graduação. Professor, você com graduação em Direito, você pode fazer perícia de balística? Posso. Professor, você pode fazer perícia em crimes sexuais? Posso. Eu tenho que ter curso superior, de preferência na área objeto de perícia. Então, o juiz me nomearia, se não tem perito oficial em Tabuleiro do Norte, por exemplo, o juiz nomearia alguém que é formado, 2 pessoas que são formadas. Então, o juiz, quando me nomeou a mim e a outra pessoa que é formada, as partes não intervieram na nomeação desses peritos. Aí o perito faz a perícia e leva para o juiz, e manda para o juiz. O juiz, então, possibilita as partes a enviarem quesitos, né, para o perito responder, isso antes mesmo da perícia, e quando a perícia chega para o juiz, as partes podem requerer a própria perícia. Então imagina que nesse processo de Tabuleiro do Norte, eu fiz a perícia, as partes me mandaram os quesitos, aí eu respondi os quesitos e devolvi para o juiz. Após a perícia oficial, após a perícia do juiz, que as partes não intervêm na nomeação do perito, aí as partes podem pedir para o juiz, para o perito delas, que a gente chama de assistente de perícia, ou que a gente chama de assistente técnico, e fazer a perícia no canto. Então, depois que a perícia oficial é feita, e a perícia oficial é a do juiz, que pode ser feito pelo perito oficial ou por 2 pessoas necessariamente formadas em curso superior, após essa perícia do juiz, as partes podem pedir ao juiz para marcar dia e hora para os peritos contratados por elas irem lá na PFOS, por exemplo, fazer perícia naquilo. Então é importante que vocês entendam que as partes não intervêm na nomeação do perito, que após a realização da perícia pelo perito oficial, o juiz pode deixar que as partes contratem os próprios peritos
E aí o juiz vai oficiar a PFOS para marcar dia e hora com esses peritos contratados pelas partes, para esses peritos fazerem a perícia. E o perito oficial da PFOS vai estar fiscalizando a perícia desses peritos que é contratado pelas partes. Esse perito que é contratado pelas partes, ele é chamado de assistente técnico ou assistente de perícia. Eu acho que deu para entender. Aí o Vitor está falando assim, ó. Inclusive tem uma série do Netflix que trata sobre isso, procedimento de vitimização secundária. Vou mandar no grupo depois. Manda, cara. Aí o Júnior, existe previsão no CPP quanto à nomeação dos assistentes técnicos? É exatamente isso, ô Júnior, que eu acabei de explicar. Então, é só importante vocês entenderem que o assistente técnico é o perito contratado pelas partes. Então, que o perito oficial mesmo, que faz a primeira perícia, ele é um perito que é do juiz. As partes não intervêm na nomeação deles. Após essa perícia, é que as partes podem contratar assistentes técnicos ou assistente de perícia, que são peritos contratados por ela. Aí o juiz oficia a PFOS para receber esses peritos. E quando esses assistentes de perícia estiverem fazendo a perícia, eles têm que ser fiscalizados por um perito oficial. A Bárbara. Sidney, antes de passar para a próxima pergunta, só esses assistentes técnicos não poderiam ir no mesmo dia que for realizada a perícia oficial? Ou necessariamente tem que se aguardar a perícia oficial para depois ter a intervenção dos assistentes técnicos? Geralmente, Júnior, o assistente técnico nem existe ainda aí. Porque geralmente o crime acontece, aí já apreende a arma, por exemplo. Aí a polícia já manda para a PFOS. Então a parte, ela nem se deu tempo ainda de contratar. Em tese, você poderia pedir ao juiz para poder fazer essa perícia, né? Para poder mandar o assistente de perícia. Mas não dá tempo de acontecer, cara. Porque é tudo muito rápido. Aconteceu o crime, a polícia já tá lá, já pega, já coleta tudo, já leva para a PFOS, ou então a polícia faz a prisão do cara, viu que o cara tá com arma, já manda, ou então viu que o cara tá com droga, já manda para a PFOS já vai fazendo, já manda pro delegado de novo para juntar no inquérito, ou já manda pro juiz. Então, em tese, poderia. Por isso que é mais fácil você entender o assistente de perícia como um perito que vai entrar após a confecção da primeira perícia. Então, primeiro é feita a perícia oficial e depois as partes podem pedir ao juiz para o juiz autorizar esses assistentes técnicos ou assistente de perícia. É massa. Júnior, é muito legal porque tu tem muita prática, né? Então fica muito mais fácil. As tuas perguntas, elas sempre são muito relacionadas à prática. Muito bacana. Parabéns. A Bárbara, professor, se o crime ocorrer em outra cidade, a vítima pode denunciar em qualquer lugar? Ou tem que abrir o processo, o crime ocorreu e quando o criminoso se encontra? É assim, Bárbara, aí a gente tem que voltar para competência. Eu não sei se tu foi minha aluna em processo penal 1, se tu tá me fazendo essa pergunta, eu espero que não, porque é uma coisa que eu trabalho muito. Mas é assim, se, por exemplo, aconteceu um crime aqui em Fortaleza, eu matei alguém, tá? Se eu matei alguém, naturalmente eu vou fugir. Pois é, foi não. Tinha certeza que não foi, Bárbara, mas graças a Deus não foi, porque talvez não tenha faltado nada, porque é uma coisa que eu falo muito. Mas não custa a gente revisar, tá bom? Bárbara, vai depender da tua pergunta. Primeiro de tudo, a competência, como regra, é do lugar da infração. E o lugar da infração é onde se consumou. Então, se eu matei alguém aqui em Fortaleza, eu vou fugir. Aí eu vou, sei lá para Cascavel, lá para Quirais. Se a polícia tiver no meu encalço, tiver numa situação em que eu sou preso em flagrante, aí eu matei alguém aqui em Fortaleza e me prenderam lá em Aracati. Quando me prendem em Aracati, eu tenho que ser levado para a polícia de Aracati. E aí o auto de prisão em flagrante vai ser feito em Aracati, mesmo o crime tendo sido em Fortaleza. Após a realização do auto de prisão em flagrante, esqueci a palavra do verbinho, é elaborada, vou falar elaborado, é providenciada a minha remoção de Aracati para cá, para eu responder aqui. Então, se for uma situação em decorrência de uma prisão em flagrante, é possível sim, tá bom? Agora, a notícia crimes, né, que também se vai para inquérito policial, você pode fazer em qualquer lugar. Eu, por exemplo, tive meu apartamento arrombado em Varsóvia, né, quando eu fui fazer lá meu pós-doutorado, que é outra história que eu sempre conto para vocês. Aí, foi lá em Varsóvia, eu fiz um BO, tanto lá como aqui. Então, essa notícia do crime você pode dar em qualquer lugar, não tem problema não. Bárbara, vê se eu te respondi, tá bom? Se eu te respondi, aí beleza. Se não, eu te explico um pouco mais. Beleza, turma? Então eu vou voltar a compartilhar aqui minha tela
só para a gente ver o que é que o código apresenta para a gente. Hoje a gente termina a realização da perícia, tá bom? Então diz assim, ó, a gente está no artigo 5, a perícia vai do 158 ao 180. Então a gente viu, ó, quando a infração, deixa eu ver se, eu vou botar mais um para ficar mais fácil para vocês verem. Pronto. Turma, então, ó, quando a infração deixar vestígios, é indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo suprir a confissão do acusado. Já conversamos sobre isso. Vai se dar prioridade na confecção da perícia se houver violência doméstica e familiar contra a mulher, ou se houver violência doméstica contra os demais vulneráveis, né, que é criança, adolescente, idoso. E aí o artigo 158A e em diante, ele vai falando da cadeia de custódia. Então, se tem vestígio, se tem o corpo de delito, é indispensável o exame de corpo de delito. Até o Vitor perguntou, mesmo quando está claro que o cara cometeu crime sexual, por exemplo, é obrigado a fazer o exame de corpo de delito nas partes íntimas da vítima? Sim, Vitor. A vítima passa por duas humilhações, uma de ter sido estuprada e outra de ter feito a perícia, né? Mas, obviamente, os peritos são super preparados para tornar isso mesmo menos constrangedor possível. E não adianta o cara dizer assim, olha, eu confesso, não precisa fazer perícia. A confissão do acusado não supre a falta de perícia. O que pode, Vitor, às vezes, é não fazer a autópsia. A autópsia é quebrar, por exemplo, no caso de homicídio, nem sempre o perito precisa abrir a barriga do cara, abrir o cara para saber do que ele morreu. Quando ficar evidente a causa da morte, aí o perito não precisa abrir, né? Então, assim, o cara foi degolado, o cara foi enforcado, o cara passou um trator por cima dele. Quando é evidente a causa da morte, aí não precisa fazer a autópsia. Mas, se o corpo é um vestígio e o crime deixou vestígio, 100% das vezes é obrigado a fazer exame de corpo de delito. Se tem vestígio, é obrigado. Professor, se não fizer o exame de corpo de delito, nulidade da ação penal. Por isso que sempre, Vitor, então tu imagina aí, acontecem 100 crimes por dia que deixaram vestígios, 100 perícias por dia. Por isso que o trabalho da PFOS não para nunca, né? Aí tem a situação do vestígio desaparecer, que é principalmente com relação aos casos dos crimes contra a dignidade sexual. Aí a gente viu que, não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal pode suprir-lhe a falta. Então, no caso do estupro, por exemplo, como eu falei, a vítima do estupro não vai direto. Já pensou? Tu não, né? O João foi estuprado, aí o João vai todo galado, todo sujo, depois de ser estuprado direto para a delegacia, para de lá ir para a PFOS, para de lá, depois da PFOS, 10 horas depois do estupro, poder tomar um banho, geralmente a vítima do estupro já se lava todinha. Aí o que acontece com os vestígios? Com o sêmen, com a pele, com os digitais, vão embora. E aí fica complicado. Então, se desaparecerem os vestígios, aí é que vai ser feita a prova testemunhal. O 168 fala das perícias em lesões corporais, a gente já viu sobre isso. A gente já viu que quando acontece o crime, a autoridade policial providencia para que não se altere o estado das coisas até a chegada dos peritos, e os peritos farão tudo de maneira mais didática possível, e se tiver havido fraude processual, como foi o caso dos Nardoni, os peritos registrarão isso e discutirão como é que era a situação antes de haver a alteração do estado das coisas. Estou passando mais rápido porque tudo isso a gente viu, e a nossa matéria é muito grande, eu não consigo ficar repetindo. Aí, nas perícias de laboratório, os peritos guardarão material suficiente para a nova perícia. Como eu disse, pessoal, é feita a perícia oficial, que as partes não intervêm na nomeação do perito. Então, o perito, a PFOS faz a perícia, entrega para o juiz, e o juiz pode ou pedir a complementação do laudo, e as partes também podem pedir, perito oficial, você não respondeu esses quesitos, responda. Ou então, podem as partes requererem a nomeação do assistente técnico. Então, por isso que os peritos precisam guardar o material, o vestígio, né, para uma nova perícia. Eu falei para vocês que o professor Vitor Hugo disse que na PFOS estão geladeiras e geladeiras enormes para eles guardarem esses materiais. Eu imagino que deve ser gigante mesmo, porque há tanto de material que eles têm que guardar, a gente já conversou sobre isso. Existe o roubo e o furto qualificado.
principalmente o furto, pela destruição ou rompimento de obstáculo, a subtração da coisa. Existe o furto qualificado pela escalada. E aí, para o juiz condenar alguém pelo furto qualificado, pela destruição ou rompimento de obstáculo, ou pelo roubo, ou pelo furto ou roubo qualificado, pela escalada, o juiz tem que pedir os peritos para fazer perícia naquela situação, para saber se houve destruição ou rompimento de obstáculo, para saber se houve mesmo a escalada. Então, tudo, pessoal, os crimes em si, a grande maioria, tem que ser feita a perícia. E aí os peritos têm que avaliar também qual foi o prejuízo da destruição, da deterioração das coisas, porque o juiz criminal, ele condena no mínimo de indenização que ele acha cabível. Falamos que no perício de incêndio, os peritos verificarão a causa e o lugar em que começou o incêndio. Então, eu até dei uma entrevista lá, amanhã até vou dar outra entrevista. Amanhã vai ser sobre a confecção de arma ilegal. E aí eu dei uma entrevista recentemente para o SBT do mercadão ali, do mercado dos peões que pegou fogo. Os peritos têm que chegar lá e olhar qual foi a causa, o lugar, ou então do Museu do Rio de Janeiro, e se resultou perigo comum. E a gente terminou a aula falando do reconhecimento de escritos. Aí, para a gente terminar essa parte, eu vou continuar lendo até o 180, tá? E, aliás, 180 não, até o 184, para a gente depois voltar. Então, ele diz assim, ó, artigo 185. Serão sujeitos a exame os instrumentos empregados para a prática da infração, a fim de verificar a natureza e a eficiência. Turma, eu só posso ser responsabilizado pelo roubo com causa de aumento de pena pela arma de fogo se essa arma de fogo tiver possibilidade de atirar. Hoje em dia, depois do pacote de crime, eu já falei isso para vocês, tem um roubo com causa de aumento de pena por você ter utilizado arma branca, arma de fogo e arma de fogo de uso restrito. Nesse caso, turma, toda vida que a infração foi utilizada com instrumento, teve uma arma de fogo, teve um facão, teve uma chave lixa, toda vida um instrumento para cometer o crime, é necessário fazer o exame de corpo de delito. E aí, nesses quesitos, o perito vai ter que afirmar sobre a natureza e a eficiência da arma. Ah, era uma arma de fogo que não podia disparar, que nunca dispararia. Aí não vai poder ser roubo com aumento de pena do uso de arma de fogo. Ah, é uma arma de fogo que poderia disparar. Aí vai poder ter roubo com causa de aumento de pena pela eficiência da arma. Então, os peritos sempre vão ter que fazer essas perícias nos instrumentos, exatamente porque isso vai mudar muito a qualificadora ou não, a causa de aumento de pena ou não. Aí, ó, a autoridade, né, o delegado e as partes podem formular quesitos até a realização da diligência. Então, até o momento, você viu que o perito ainda não fez a perícia, você pode requerer quesitos para o perito responder. Esses quesitos são perguntas que o perito vai ter que responder. 177. No exame por precatória, a nomeação dos peritos fará pelo juiz deprecado. Então, às vezes, o juiz de Fortaleza manda uma precatória para o juiz de Caucaia, para o juiz de Caucaia mandar fazer a perícia num supermercado em Caucaia. Mas o processo corre em Fortaleza. O que o 177 está dizendo para a gente é que mesmo quem tenha pedido para fazer essa perícia tenha sido o juiz de Fortaleza, quem vai nomear esse perito é o juiz de Caucaia. Então, como regra, né? Então, no exame por precatória, quando um juiz manda uma carta para outro juiz de outra jurisdição, quem vai nomear o perito é o juiz da precada, é o juiz que recebeu a carta precatória. Havendo, porém, no caso de ação penal privada, acordo entre as partes, a nomeação pode ser feita pelo juiz deprecante. Então, o crime é de ação penal privada. Vamos fazer uma perícia num escrito, numa calúnia que eu cometi contra o Júnior. Só que esse ação está correndo aqui em Fortaleza e essa carta está lá em Caucaia. Se houver acordo entre eu que estou acusando o Júnior e o Júnior que está se defendendo, a gente pode já dizer para o juiz deprecante, juiz de Fortaleza, a gente quer nomear o Vitor para ser o nosso perito. E aí o juiz deprecante já pode nomear, porque é um caso de ação penal privada e tem acordo das partes. Aí os quesitos, se vocês tiverem dúvida, turma, como eu não estou vendo a tela,
Abre um áudio e me pergunte, tá? Então escreva aí no chat que já eu respondo. Então, os quesitos do juiz e das partes serão transcritos na precatória, né? As partes sempre vão poder dizer os quesitos até a feitura da perícia, e aí vão ser transcritos na precatória para o juiz deprecado nomear esse perito e mandar ele responder esses quesitos. No caso do artigo 159, o exame será requisitado pela autoridade ao diretor da repartição, juntando-se ao processo o laudo assinado pelos peritos. Só para vocês verem, turma, ele está falando, no caso do exame de corpo de delito, deixa eu explicar esse artigo 159, que eu já expliquei, mas eu não falei dele mesmo. Turma, basta um perito oficial, certo? O artigo... Opa, meu Deus. Desculpem. O artigo 159 está dizendo que, para fazer a perícia, basta um perito oficial. Está dizendo assim, o exame de corpo de delito e outras perícias serão realizadas por perito oficial. Só um. Antes de 2008, tinham que ser 2 peritos oficiais. Desde 2008 até hoje, basta um perito oficial para fazer todas as perícias. Para o reconhecimento de escrito, para o reconhecimento de voz, para o exame das drogas, para o exame na eficiência da arma, para todas as perícias, basta um perito oficial. E todo concurso para perito oficial, que aqui no Ceará é a PEFOSSE, você vai fazer concurso para a PEFOSSE, todo perito oficial tem que ser portador de diploma de curso superior. Pode ser de dente, aí vai ser formado em odontologia, pode ser em balística, pode ser... Então, todo perito oficial tem que ser portador de diploma de curso superior. Então, o exame de corpo de delito e outras perícias são realizados por um perito oficial. Contudo, na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas, necessariamente portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. Então, por isso que quando eu disse, o juiz de tabuleiro nomeou a mim e ao Vitor para ser perito, eu disse, esse meu exemplo foi infeliz. Porque se não houver perito oficial, o juiz, o delegado, eles vão nomear 2 pessoas idôneas. 2 pessoas idôneas que necessariamente têm um diploma, que necessariamente têm um curso superior. Se a pessoa não tiver superior, aquela perícia, ela é ilegítima, e portanto ela é ilícita e deve ser desentranhada, como a gente já falou. E o curso superior não precisa ser necessariamente na área objeto da perícia, preferencialmente na área objeto da perícia. Aí diz que os peritos não oficiais prestarão um compromisso de bem fielmente desempenhar o cargo. O perito oficial ele já presta esse compromisso quando ele assume o concurso. Então, o professor Vitor Hugo, o professor Ivon, que são professores da Unifor e que são peritos da PEFOSSE, eles, quando assumiram o cargo deles da PEFOSSE, eles já assinaram prestando o compromisso de bem fielmente desempenhar o encargo. Já os não oficiais não são concursados, então nunca assinaram esse compromisso. Aí o parágrafo 3º. Serão facultados ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante, ao acusado, a formulação de quesitos e a indicação de assistente técnico. E aqui eu respondo a pergunta do Júnior, com o parágrafo 3º e 4º. O assistente técnico ele vai atuar, então, após a realização da perícia. Excepcionalmente, se der tempo, o juiz até em tese pode, não deve, porque a lei diz que não pode determinar para o assistente técnico ir, mas a regra é que o perito faz a perícia e só então, depois que o perito faz a perícia, é que entra a figura do assistente técnico. Então eu estou vendo que tem gente querendo entrar porque fica atrapalhando a aula demais. Aí quando isso acontecer, entre no Gmail, faça o login com coisa da Unifor e, viu, quem está entrando agora, por favor, entra no Gmail, faz o login com coisa da Unifor, com o e-mail e a senha da Unifor e entra na nossa aula para você não ter que pedir autorização, porque atrapalha a aula e também você fica esperando e fica perdendo aula. Então vamos lá. A Bárbara disse assim, então no caso de estupro, se fosse denunciado aqui em Fortaleza, por exemplo, o acusado teria que vir aqui prestar depoimento.
Se o acusado mora em algum outro local, Bárbara, e ele está respondendo em liberdade, o juiz pode determinar a oitiva dele por precatória. Então pode haver a precatória, viu? Não necessariamente ele tem que vir aqui. E hoje em dia, pessoal, tá tudo virtual, né? E eu acho que a audiência virtual ela veio para ficar mesmo. Eu, hoje mesmo eu acabei de fazer várias intimações, eu fiz virtual e a audiência vai ocorrer virtual. Então a realidade hoje é que está sendo cada vez mais virtual, então o número de precatórios a tendência é até diminuir. E aí, o exame de corpo de delito é para saber também a extensão da lesão, para calcular a pena, com certeza, Mariana. Então, assim, é por isso, Mariana, que a perícia tem que ser a mais elucidativa possível, porque da perícia pode surgir várias coisas. Agravante, atenuante, causalmente diminuição de pena, qualificadora, se o cara é inimputável. Então, Mariana, um juiz, e principalmente um juiz experiente, ele tira muita coisa da perícia, entendeu? Então, assim, a perícia ela serve para muita coisa mesmo. Por isso que a ausência dela, se deixa vestígio, ela gera nulidade no processo. Aí o Júnior está respondendo a Bárbara, né? Depende, Bárbara. Com os recursos tecnológicos é possível relacionar a audiência com o meu virtual, parece que a gente se falou, né, Júnior? A gente combinou a resposta. Notadamente por conta da demora, deslocamento, alto custo envolvido, quando o acusado está preso em outro estado e não tem pessoal efetivo. A gente vai estudar, viu, Júnior? O interrogatório por videoconferência é medida excepcional, mas a gente vai estudar sobre isso. E não tem pessoal efetivo para acompanhar o acusado perante o juiz criminal. Só não sei informar se está havendo efetivamente aplicado. Então, sim, viu? Então, assim, não, se o cara está respondendo em liberdade em outro canto, mas ele está preso, o juiz pode mandar uma precatória para que esse acusado responda vá para a audiência e outro juiz escute o acusado. Porque a gente vai ver, quando eu for ver o interrogatório do acusado, que o acusado tem direito de estar presente na audiência. Por isso que todos os outros não, mas o acusado, e ouvi-lo por videoconferência é medida excepcional. Mas isso eu não vou estudar nessa aula. Todos os outros não. Testemunha, ouvir por videoconferência, sem problema. Vítima, sem problema. Mas o acusado, aí o que é que o juiz faz? Se o cara está preso em outra unidade da federação, se o cara mora em outra unidade da federação, o juiz manda uma precatória para outro juiz, esse outro juiz marca uma audiência presencial e esse acusado vai. Seja escoltado pela polícia, seja, se ele estiver livre, de livre e espontânea vontade. Aí a Bárbara, nossa senhora, chega a hora do almoço, né? Tá um cheiro aqui em casa, que eu já tô morrendo de fome. Aí é que eu vi que vai tá um cheiro assim, que o cheiro que incomoda de tão bom. Tô chateado. Aí a Bárbara, entendi. Então, no caso, a vítima não precisaria se deslocar até a cidade ocorrido para prestar queixa. Não precisa. Ou o juiz mandou uma precatória, ou faz essa audiência por videoconferência. É o que eu mais tenho feito. Eu pego uma precatória do juiz de Fortaleza para intimar alguém que mora em Calcaia, para dizer que esse juiz de Fortaleza vai escutá-la por meio de videoconferência. Aí tem um sistema do CNJ, que é o Webex, aí a pessoa recebe o link por e-mail ou pelo WhatsApp, recebe o código da reunião, tudo para ela poder entrar nessa questão. Então, o próprio juiz de Fortaleza ele já escuta, ele nem manda mais o outro juiz de outra cidade ouvir. Então, ele só manda a precatória para dizer assim, intime a pessoa, Júnior, está acontecendo muito isso. Pelo menos em Calcaia, eu tenho recebido muita precatória. Intime o Júnior, que mora em Calcaia, a Janete, por exemplo, mora em Calcaia, para a Janete participar de uma audiência como testemunha, pelo link tal, e essa audiência que vai fazer é o juiz deprecante. Está acontecendo demais. O Júnior, o professor acabou de dizer que a queixa, nome técnico da notícia crimes, nome técnico da notícia crimes, boa, não é denúncia nem queixa, né, Júnior? Que eu mais falei ano passado, né? Semestre passado. Não, você não faz nem denúncia nem queixa na delegacia, você não faz denúncia nem queixa na delegacia. O que é que você faz? Notícia crimes. Só que é frustrante, né? O Júnior me xinga, você é um corno, baitola. Eu digo, vou fazer uma notícia crimes contra você, aí vai, viadão, aí eu vou perder minha moral, né? Por isso que eu digo, vou te denunciar na delegacia, mas isso é errado. Então o Júnior está falando, o professor acabou de dizer que a notícia crimes pode ser feita em qualquer local, exatamente, pode sim. Bárbara, entendi, obrigada, show, sobrou para ti, Janete. Pois é, Janete, eu atuo no Parque Guadalajara, só que assim, depois da Dona Almeida Lustosa, onde a Janete mora é quase a área que eu atuo como oficial de justiça. Quem atua aí é a Janaína. Oficial de justiça
competentíssima. E além da bicha ser competente, ser resolutiva, ela é linda, linda, linda. Loura, dos olhos verdes. Linda, 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 linda. E assim, um exemplo de ser humano, de pessoa, de mãe, eu sou louco por ela. É a Janaína. E espero que você não a veja, tá, Janete? Porque se você a ver, provavelmente é porque você vai estar recebendo intimação, que não é uma coisa muito boa, na maioria das vezes. Mas se você chegar a vê-la, seja por uma coisa boa. Aí ela fica, depois da Dona Almeida Lustosa, é ela, e antes sou eu ali, porque ela é Paga da Rara, Parque Albano, Novo São Miguel, Parque das Nações, São Miguel Velho, tudo sou eu. Meu esposo disse que ela vivia indo no quartel pedir reforço. Ela é linda, 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 linda. E o tanto que ela é linda, é o tanto que ela é competente e resolutiva. Quem atua na Jurema, né, que é onde a Jurema é como se fosse a cidade, né, de Caucaia, um distrito de Caucaia, que é onde a Janete mora. É quem tem mais recebe mandados. Então sou eu, até agora a gente tem que fazer os cálculos, né, para informar para o tribunal. Eu já recebi mais de 600 mandados e eu, Janaína e Ezequiel, mais de 600, né? E julho, agosto, setembro, só esses 3 meses. Julho, agosto, setembro, E olha que estava represado os mandados, né? Então eu recebi mais de 600. Quem recebeu mais das outras rotas recebeu 400 e pouco. Tá entendendo? Então, assim, realmente a gente é o que mais. Ela é muito resolutiva, muito proativa, ela é muito. E tanto que ela é bonita, ela é eficiente. Show. Então, acho que vocês estão entendendo, né? Tudo aqui, show. Então, turma, serão facultadas ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado a formulação de quesitos, de perguntas e a indicação de assistente técnico. Aí, olha aqui, Júnior, que a gente estava conversando. O assistente técnico só vai atuar quando admitido pelo juiz. Então, o juiz primeiro admite o assistente técnico e só vai atuar após a conclusão da perícia oficial, sendo as partes intimadas de tal decisão. Por isso que termina a perícia, manda para o juiz intima as partes da perícia e as partes, se quiserem, podem indicar assistentes técnicos. Então, esse assistente técnico aqui é o chamado perito, mas não é o perito oficial. É o perito que foi contratado pelas partes para poder fazer uma nova perícia. Por isso que os peritos oficiais, quem fez a perícia oficial, tem que guardar parte dos vestígios para, se o assistente técnico quiser ir lá fazer, ele vai. Então, durante o processo judicial, é permitido quanto às partes quanto à perícia. Requerer a oitiva dos peritos. Eu disse para vocês que a forma de fazer a audiência está no 400, e você viu que os peritos podem ser ouvidos. Então, é permitido durante o processo, é permitido às partes, quanto à perícia, requerer a oitiva dos peritos para esclarecer a prova ou responder a quesitos, desde que o mandado de intimação e os quesitos ou a questão a ser esclarecida seja encaminhada com antecedência mínima de 10 dias, podendo os peritos apresentarem as respostas em laudo complementar. Lembre que geralmente essa matéria tudo é 10 dias, tá? Tudo é 10 dias. Então as partes podem requerer a oitiva dos peritos, ou por exemplo, no caso de fraude processual, é um caso onde os peritos não necessariamente são ouvidos, assim, as partes geralmente pedem. No caso de reconstituição do crime, as partes geralmente pedem para serem ouvidos os peritos. E aí, os peritos devem receber os quesitos com antecedência mínima de 10 dias da perícia. Por isso, Júnior, que eu volto a falar, na prática acaba sendo impossível existir assistente de perícia antes da perícia oficial. Primeiro, porque a lei não deixa, e segundo, porque não dá tempo. Aí, 2, as partes podem indicar assistentes técnicos, ou seja, peritos contratados por elas, que poderão apresentar pareceres em prazo a ser fixado pelo juiz ou serem inquiridos em audiência. Havendo requerimento das partes, o material probatório que serviu de base à perícia será disponibilizado no ambiente do órgão oficial, que manterá sempre sua guarda e na presença de perito oficial para exame pelos assistentes, salvo se for impossível a sua conservação. Por isso que eu disse, turma, que pode as partes requererem que os assistentes técnicos façam a perícia de novo, né? Então foi feita a perícia na arma, o perito oficial disse que a arma tinha potencialidade lesiva, a arma podia disparar, e a parte não se convenceu, disse, não, aquela era uma arma de brinquedo, o perito mentiu. Aí essa parte pode pedir ao juiz para o assistente técnico ir lá na PFOS fazer exame na arma novamente. Quando chegar na PFOS, esse perito que foi contratado pela parte,
esse assistente técnico, vai fazer um exame de novo na arma, ou no sêmen, ou no cabelo, ou em qualquer coisa, na presença do perito oficial. Então, havendo o requerimento das partes, o material probatório que serviu de base para a perícia, a arma, o sêmen, o sangue, o facão, a dentadura, será disponibilizado no ambiente do órgão oficial, na PFOS, que manterá sempre sua guarda e na presença de perito oficial. Então, não pode deixar o assistente técnico sozinho com a prova, né, com o corpo de delito, para exame pelos assistentes técnicos, salvo se for impossível conservar. Por exemplo, o corpo de um ser humano morto, é um corpo de delito. Não dá para conservar o cara na geladeira, o cara tem que ser enterrado. Aí, infelizmente, não dá. Aí, no caso do corpo, tem que exumar, o juiz tem que autorizar a exumação, que é desenterrar o corpo para poder fazer uma nova perícia. Super constrangedor, né, a honra do mortos. Então, tratando-se de perícia complexa, que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, pode-se designar a atuação de mais de um perito oficial. Então, pessoal, é uma perícia que envolve balística, envolve toxicologia, envolve também a questão da perícia de morte violenta, envolve cálculo, e aí são várias áreas diferentes. Basta um perito oficial, mas se o juiz quiser, ele pode nomear mais de um perito oficial. E se o juiz nomear 2 peritos oficiais, cada parte pode nomear 2 assistentes técnicos. Se o juiz nomear 3 peritos oficiais, cada parte pode nomear 3 assistentes técnicos. E esse aqui, turma, a gente já conversou sobre isso, ó. Os peritos elaborarão o laudo pericial, onde descreverão minuciosamente o que examinarem. Lembrem que o laudo pericial ele tem que ser o mais claro possível, com foto, diagrama, tem que ter desenho, tem que ser esquema. Então, os peritos elaborarão um laudo pericial e descreverão minuciosamente o que examinarem. E responderão aos quesitos formulados. Tem que chegar para os peritos oficiais com 10 dias de antecedência. O laudo pericial será elaborado no prazo máximo de 10 dias, podendo este prazo ser prorrogado em casos excepcionais a requerimento dos peritos. Inclusive, pessoal, no próprio caso do que o Bolsonaro está sendo investigado, né, no processo contra o Moro, está sendo prorrogado tanto a entrega da perícia e do inquérito policial lá. Então, a regra é que a perícia acaba em 10 dias, mas o juiz pode prorrogar esse prazo. E aí, turma, eu vou só... Eu não sei se eu depois volto para o 161. É porque a gente estava vendo o artigo 159 para terminar ali. Já eu volto para o 161. Então, turma, aqui no artigo 178 diz assim, ó, no caso do 159, o exame será requisitado pela autoridade ao diretor da repartição, juntando-se ao processo laudo assinado pelos peritos. Então, está dizendo que o delegado vai requisitar a própria PFOS a perícia. Por isso que a polícia chega e a polícia já requisita a PFOS mandar lá o caminhão, o camburão, né, para poder fazer a perícia lá. Então, no caso do artigo 159, que basta um perito oficial, ou se não tiver 2 peritos nomeados pelo juiz, é porque o 159 tinha outra redação, por isso que fica esquisito. Então, mas no caso de perícia, o exame é requisitado pela autoridade policial, ou mesmo pelo juiz, ao diretor da repartição, ao diretor da PFOS, juntando-se ao processo o laudo assinado pelos peritos. No caso do parágrafo 1º do 159, que é no caso dos 2 peritos, não oficiais, o escrivão lavará o termo respectivo que será assinado pelos peritos e se presente ao exame também pela autoridade. Então, se for feito a perícia, como eu disse, o 159, parágrafo 1º, tinha outra redação. É por isso que fica um pouco esquisito. Mas, se a polícia presenciar a perícia, a autoridade policial vai assinar a perícia. É isso que quer dizer aqui. No artigo 160, parágrafo único, o laudo que poderá ser datilografado será subscrito e rubricado em suas folhas por todos os peritos. Então, em havendo mais de um perito, o laudo ele pode ser feito ou separado, cada perito pode fazer o seu laudo, ou pode ser feito juntos. E aí, em sendo feito juntos, o laudo será assinado por todos os peritos e será rubricado por eles. Aí, ó, se houver divergência entre os peritos, um perito disse que a arma foi que matou, a arma calibre 10 tal, foi a que matou. O outro está dizendo que não foi. Então, se houver divergência entre os peritos, serão consignadas, serão escritas no exame
no auto, né, na perícia, as declarações e respostas de um e de outro perito. Então, se tem uma pergunta, um perito A acha que é uma resposta. Isso tudo é quando tem dois ou mais peritos, tá? Mas esse artigo, ele foi antes de 2008, ele está aqui, ó, desde 1941. Lembre que eu falei que antes de 2008 tinha que ser dois peritos oficiais. Hoje basta um perito oficial, então não tem divergência. Mas pode ser que o juiz nomeie mais, é difícil, mas pode ser que o juiz nomeie mais de um perito oficial, se tiver mais de uma área a fazer perícia, ou então pode ser que tenha dois peritos não oficiais. Esse artigo só serve para a situação. A regra é que só tem um perito. Se só tem um perito, não vai haver divergência, né? Mas, em havendo dois peritos, seja dois peritos oficiais, porque a perícia envolve outras áreas, seja os dois peritos não oficiais, então, se houver divergência entre os peritos, serão consignadas no auto do exame as declarações e respostas desses peritos que estão divergindo. Ou cada um redigirá separadamente o seu laudo. Cada perito pode fazer o seu laudo. E a autoridade nomeará um terceiro perito. Então, se um está dizendo que foi a arma que matou e o outro está dizendo que não foi a arma, a autoridade nomeia um terceiro perito. Mas pode ser que esse terceiro perito chegue a questões inconclusivas, evasivas. Então, se o terceiro divergir desses outros dois, a autoridade pode mandar fazer um novo exame por novos peritos. Deu para entender, não deu esse artigo? Então, se eles divergirem, cada um faz o seu, ou então no mesmo laudo, cada um bota assim, resposta do perito A, resposta do perito B. E aí o juiz nomeia um terceiro perito. Se esse terceiro perito divergir dos outros dois, vocês vão embora para casa, que eu vou nomear mais dois peritos. Aí, no caso de inobservância de formalidades, ou no caso de omissões, obscuridades ou contradições, a autoridade judiciária manda suprir a formalidade. É o que eu disse para vocês, sempre que o juiz achar que o laudo está incompleto, que o laudo está contraditório, que o laudo está imperfeito, ele determina fazer o exame complementar. A autoridade poderá também ordenar que se proceda ao novo exame por outros peritos se julgar conveniente. Olha o que eu falei para vocês aqui, ó. O juiz não fica adstrito ao laudo pericial. Isso significa que a perícia não vincula o juiz. O juiz pode motivar e descartar a perícia e levar em consideração só os depoimentos. Não tem o menor problema. Porque o juiz não fica adstrito ao laudo pericial. Ele pode aceitá-lo no todo ou em parte, ou ele pode rejeitá-lo no todo ou em parte. Nos crimes de ação penal pública, observar-se o disposto no artigo 19. Nem lembro o que é que diz o artigo 19, deixa eu ver aqui. Nos crimes em que. Tá. No caso nos crimes de ação penal privada, tem que ter a provocação do ofendido, né? Já conversamos sobre isso. Vocês viram isso em penal 1 e também viram isso em processo penal 1, que é as ações penais privadas. Nas ações penais privadas, a vítima tem que se manifestar para poder a polícia atuar. Então ele está falando, no crime de ação penal privada, a vítima tem que se manifestar antes de haver a perícia. E finalmente, para a gente acabar aqui, né, mas faltam alguns artigos que eu pulei, salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes quando não for necessária ao esclarecimento da verdade. Então a parte está pedindo uma perícia protelatória. Não é uma perícia num corpo de delito, porque já vimos que se tem corpo de delito, se tem vestígio, é obrigado a fazer o exame de corpo de delito. Aí o processo é sobre um roubo, e aí o advogado está pedindo a perícia na fechadura da casa, e o roubo nem foi na casa. Então o juiz ou mesmo o delegado vai negar a perícia requerida pelas partes quando não for necessária ao esclarecimento da verdade. Perícia protelatória, né? Mas se for perícia no exame de corpo de delito, ou se for perícia no corpo de delito, no vestígio, é obrigado a fazer. Eu acho que isso vocês já estão enjoados de ouvir, né? Mas vamos para frente. Então, turma, deixa eu ver onde é que eu parei. Foi aqui, ó. Tá aqui, foi aqui. Foi no 61. A gente viu um 160, né? Que o perito vai
fazer a perícia em 10 dias, tal, aí diz assim, ó, o exame de corpo de delito pode ser feito em qualquer dia e qualquer hora. Turma, é engraçado, porque é o que mais cai em prova, dizendo que a perícia só pode ser feita em dia útil, que a perícia... Tá errado. A PFOS, ela tá o tempo todo de plantão. A PFOS não fecha. A PFOS fica ali na Leste-Oeste, né, perto do Marina Park, como vocês sabem. Tinha até uma BBB, que há 200 anos atrás foi pro BBB, e ela dizia que a PFOS, ela jogava os corpos das pessoas no mar, ali na frente, né? Não sei se vocês lembram dessa história, talvez não, vocês eram muito novos. Então, turma, o exame de corpo de delito pode ser feito qualquer dia e qualquer hora. Ora, o assassinato, o roubo, acontece geralmente no final de semana, acontece geralmente à noite, madrugada, e a perícia pode ser feita qualquer dia, qualquer hora. Não precisa ser dia útil, tá bom? Aí é que agora ele começa a especificar sobre a autópsia. A autópsia é abrir o corpo da pessoa. Então, a autópsia ela é feita pelo menos 6 horas depois do óbito. Para quê? Para ter certeza mesmo que a pessoa está morta. O perito, então, chegou lá um corpo na perícia. Se não for evidente que a pessoa está morta, por exemplo, a pessoa morreu envenenada, não é tão evidente que ela está morta. Aí o perito é obrigado a esperar 6 horas. Mas a pessoa chegou decapitada. O que a galera tem feito muito é, depois de matar, é colocar a pessoa, o corpo da pessoa dentro de um pneu. E aí chega só o resto. Para exatamente as facções criminosas, para atrapalhar muito o exame dos peritos, né? Assim, o que é que os peritos têm feito para a perícia não conseguir identificar um padrão de comportamento, de morte. As facções criminosas têm matado e têm colocado o corpo em pneus e têm queimado. Porque os pneus, eles chegam numa temperatura tal que não sobrevive quase nada do corpo humano. Muitas vezes só a arcada dentária, muitas vezes pouquinho coisa. E isso atrapalha muito os peritos, né? Eu até, das vezes que eu levava meus alunos para a PFOS, 2 vezes chegava aquele cheiro horrível, já é um cheiro ruim, né? E aí chegava um cheiro horrível, era o cheiro de corpo queimado. E aí a gente via, né, passando. E aí o perito dizia, tá na moda agora eles queimarem dessa forma. Nesse caso, que a pessoa evidentemente já está morta, não precisa esperar 6 horas, né? Mas a autópsia, que é abrir o corpo da pessoa, será feita pelo menos 6 horas depois do óbito. Salvo se os peritos, pela evidência dos sinais de morte, julgarem que possa ser feita antes de 6 horas, o que declararão no laudo. Se, turma, professor, você pode me perguntar, né, professor, sempre é obrigado a abrir o corpo? Não. Vem um parágrafo único do 62 e diz assim, ó, nos casos de morte violenta, basta o simples exame externo do cadáver quando não houver infração penal que apurar, ou quando as razões externas permitirem precisar a causa da morte. Então, a morte foi violenta, foi, por exemplo, um atropelamento, foi, por exemplo, a pessoa se tacou do precipício, a pessoa se suicidou, se tacou da ponte. Aí, nesse caso, se não tem, morte violenta, não tem crime a apurar, porque é um suicídio, não precisa fazer o exame, a autópsia, né, abrir o corpo de quem se suicidou. Ou ainda, mesmo que tenha crime a apurar, se ficar detectado que o cara morreu queimado, que o cara morreu com decapitado, aí não precisa abrir o corpo do cara. Então, nos casos de morte violenta, basta os simples exames externos do cadáver, quando não houver infração penal a apurar, ou quando as razões externas permitirem precisar a causa da morte. E não houver necessidade de exame interno para verificar alguma circunstância relevante. Por exemplo, a pessoa morreu com tiro, né? Morte violenta. Aí os peritos dizem assim: olha, eu não vou fazer autópsia porque já dá para ver que ele morreu do tiro. Beleza, só que eu que estou sendo acusado de ter dado tiro, eu alego que quando eu atirei, ela já estava morta por envenenamento. Aí é o jeito de abrir, ou ela já estava morta por outra coisa. Aí é o jeito de abrir para poder ver a hora da morte, para poder ver se realmente estava intoxicado, que estava intoxicado. Então, nos casos de morte violenta, basta o simples exame externo do cadáver, quando não tem crime a investigar, um suicídio, por exemplo, ou quando as razões externas permitirem precisar a morte. O cara morreu dos tiros que eu dei. Mas eu posso alegar que ela já estava morta. Aí, nesse caso, não há nenhum exame, nesse caso vai ter que fazer a autópsia.
Mas se eu não aleguei isso, não houver necessidade de exame interno para verificação de algumas circunstâncias relevantes. Aí, no caso de exumação, né, como eu falei com vocês, o corpo tem que ser enterrado. Mas e aí? O corpo agora não está mais enterrado. Aliás, o corpo está enterrado. E aí? E aí que vai ter que pedir ao juiz a exumação. E aí, se o juiz alterar, se o juiz autorizar essa exumação, como é que vai ser? Então, em caso de exumação para o exame cadavérico, a autoridade providenciará para que em dia e hora previamente marcado se realize a diligência da qual se levará ato circunstanciado. Então, a gente pediu a exumação de um cadáver. O juiz mandou um ofício para o cemitério, pedindo para o cemitério marcar dia e hora para os peritos irem lá. Os peritos exumam, tiram o corpo, fazem a perícia e devolvem o corpo, né? Enterram o corpo de novo. Olha a violação à honra dos mortos aí, né? O administrador de cemitério público ou particular indicará o local da sepultura onde o cara está enterrado, sob pena de cometer o crime de desobediência. Esse crime de desobediência está no artigo 330 do Código Penal. Se ele se recusar a indicar onde a pessoa está enterrada, ou se não tiver quem saiba onde a pessoa está enterrada, ou se o cadáver está enterrado num local que não era cemitério, a autoridade vai tentar identificar as pesquisas onde tudo se constará, né? Então, assim, por exemplo, o corpo da Elisa Samúdio até hoje não foi achado. Aí teve uma vez que o goleiro Bruno disse assim, ela está enterrada não sei aonde. Aí suspenderam o julgamento, mandaram cascavilhar esse local, esse não sei aonde, não era um cemitério, para ver se exumava, né? Para ver se tirava, mas não acharam. Então, em caso de exumação, o juiz mandou um ofício para o cemitério indicar dia e hora para o perito ir lá fazer a perícia. O administrador do cemitério, ele tem que indicar onde a pessoa está enterrada sob pena do crime de desobediência. Se ele se recusar, né, a indicar, ou se não tiver quem indique onde está enterrado o corpo, ou ainda se o corpo estiver em outro canto, a autoridade vai pesquisar para saber onde está enterrado esse corpo, e tudo vai constar no auto, né, no auto de perícia, no laudo pericial. O laudo pericial tem que ser o mais completo possível. E aí, 164, os cadáveres são sempre fotografados na posição em que forem encontrados, bem como, na medida do possível, todas as lesões externas e vestígios deixados no local do crime. Então, cai muito em prova que o cadáver deve ser fotografado assim, na posição anatômica. Não. Tudo, por isso que eles chegam já batendo foto de tudo e acostam ao processo. E aí tem fotos horríveis no processo. Então, os cadáveres são sempre fotografados na posição em que forem encontrados e que, na medida do possível, todas as lesões do cadáver devem ser fotografadas, todos os vestígios do local do crime, para ajudar o juiz a julgar. O 65 vem repetir de novo que o laudo pericial deve ser o mais completo possível. Ele coloca assim, para representar as lesões encontradas no cadáver, os peritos, quando possível, juntarão ao laudo do exame provas fotográficas, esquemas, desenhos devidamente publicados. A gente já conversou. E havendo dúvidas sobre a identidade do cadáver exumado, então eu tenho que exumar a Maria dos Anzóis, e eu não sei se é a Maria. Faz-se o reconhecimento pelo Instituto de Estatística, né, ou repartição congêneres, ou então pela inquirição das testemunhas, lavrando-se no auto reconhecimento de identidade, no qual se descreverá o cadáver com todos os sinais da indicação. A gente está falando de exumação, né? Mas é por isso que quando alguém morre, então, outro dia, um conhecido meu, o pai dele morreu queimado dentro de um carro. Aí a PFO se liga e manda alguém da família ir lá para reconhecer. Então, quando tem esse reconhecimento, aí a PFOS faz o auto. Mas pode tentar identificar o cadáver pela digital, todas as nossas digitais estão na repartição pública, pela nossa arcada dentária, e aí a perícia na parte odontológica é muito importante, porque a arcada dentária da gente, cada um é diferente do outro. Então, para reconhecer o cadáver exumado, faz por digital, pela testemunha ou ainda pela arcada dentária da pessoa, né? Pega o dentista dela e tenta comparar. E aí, tudo isso fica descrito no laudo. Em qualquer caso, serão arrecadados e autenticados todos os objetos encontrados que possam ser úteis na identificação do cadáver, né? Carteira, foto, crucifixo, relógio, tudo que está com o cadáver arrecada, coleta para ver, para tentar identificar, né? Por um relógio, por um boné,
por um crucifixo, a gente consegue identificar quem é aquela pessoa. E com isso eu termino e li todos os artigos com vocês de perícia. Deixa eu ver aqui a dúvida de vocês. O Júnior, em sendo o resultado do lado pericial inconclusivo, e caso o MP não ficar satisfeito com o resultado, é possível a designação de nova perícia? Com certeza. Ou o processo já tiver condição de ser extinto pelo princípio... Não. Toda hora você pode pedir perícia, tá, Júnior? Então, você pode pedir o juiz para complementar a perícia. Então, chegou a perícia no juiz. O juiz intima as partes para dizer que a perícia chegou. Se o MP achar inconclusivo, a outra parte achar inconclusivo, diz por que achou inconclusivo, faz os novos quesitos e o juiz manda, se ele assim entender, o perito fazer um laudo complementar. Então, não é porque a perícia está inconclusiva que o juiz é obrigado a absolver, não, tá bom, Júnior? O juiz só vai ser obrigado a absolver quando acabar a instrução. E a perícia ainda é a instrução. Tranquilo, Júnior? Amanda, foi a Natália Nara que falou essa besteira. KKKKK. Vamos lá. Aí o Júnior, já tive a oportunidade na Perfos com o professor Yasmin. Realmente é um cuidado, um zelo, muito profissionalismo, respeito com as vítimas e os familiares. Quem falou essa asneira é doido. O que é que vocês estão conversando? Que eu nem... tá falando sobre o BBB, né? Aquela... Acho que era Nayara. É por isso que a Amanda... Natália Nara. Pronto, Amanda. E eu sem entender o comentário da Amanda, agora que eu entendi. Pronto, o nome da BBB que falou que a Perfos jogava o corpo lá no mar, né? Foi essa Natália Nara. Isso, pesquisem aí. O que vocês acham? Eu acho que eu não estava nem na adolescência ainda, avaliei vocês, tinha nem nascido. Mas é por aí, o tempo está passando. Aí o Júnior, já tive a oportunidade, beleza? O Júnior de novo. Esse cuidado é tão grande que nem podemos ingressar com equipamentos eletrônicos em respeito à individualidade das pessoas. Perfeito, Júnior. E assim, a Perfos aqui, ela realmente tira como uma das melhores do Brasil. Ela já não é tão nova, mas ela é de muita tecnologia, sabe? É muito bacana. Aí, realmente o cheiro não é dos melhores, não, cara. Fica enjoado só de pensar. Eu fiz odontologia, né? Aí eu fiz as cadeiras de anatomia. Meu irmão, aquele cheiro de formol, eu acho que eu sou meio traumatizado com isso. Ui, faz parte. Aí, realmente, o cheiro... Ainda lembro do comentário lá da perita dizendo, pessoal, venham fazer concurso público, venham para cá que nós estamos precisando. Eu disse, eu mesmo não. Pra cá não, né? Mas tu sabe, Júnior, que quando abre concurso pra Perfos, a galera vai à loucura. Quando a Perfos abre concurso, faz tanta gente se matricula em cursinho, aí uma das matérias que cai é processo penal, né? Que aí, geralmente sou eu que ministro lá no Master. São as melhores turmas. É o pessoal da saúde. O pessoal da saúde estuda tanto. Óbvio que não é só o pessoal da saúde que é perito, tá, pessoal? Mas é porque a maioria das vagas é pro pessoal da saúde. Enfermeiro, médico, dentista. Galera, o povo estuda demais. Eles são muito bons. São muito bons. Mas realmente, né, mas assim, aí diz que muita gente vai. Porque parece que tem um plantão, parece que é bem remunerado, eles gostam. Converse assim, com o professor Vitor Hugo, faça uma medicina legal com ele, você vai ver muita coisa pesada, né? Mas é muito interessante. Aí, ó, realmente não é dos melhores, quem tiver a oportunidade de ir, fique na parte de cima, pois se descer, terá que tomar um banho bem caprichado, pois fica impregnado. Cara, é verdade, Júnior, é verdade mesmo, cara. Tá falando, Gabriel. Professor, o senhor pode repetir como fica a questão das atividades semanais? Já que, em tese, a gente está com atividades 5, 6 atrasadas para 2, tem nada atrasado não, cara. As atividades, quando eu passar, elas... É porque está parecendo que vocês estão atrasadas, pode considerar. As atividades, quando ela passar, aí vai ser assim, se eu passar 4 atividades semanais, a prova vai valer até 7, porque eu quero dar um ponto extra para vocês, né? Se eu passar 3, a prova vai valer até 8. Se eu passar, aí fique tranquilo com as atividades. Tranquilo, Gabriel? E a Lara tá rindo, kkkk. Turma, com isso a gente termina perícia, estudem, leiam do artigo 155, lá do começo mesmo, a 184, tem nota de aula para vocês estudarem, aprofundem o conhecimento de vocês sobre o assunto, tá bom? E resolvam questões, acima de tudo, resolvam questões, tá bom? E é isso, eu vou ficando por aqui, vou parar na gravação, agradeço todo mundo.